Este filme é baseado em eventos reais que levaram à viagem inaugural do Titanic. Foram feitas pesquisas detalhadas sobre a vida dos homens que o construíram. A maioria dos personagens é real. No entanto, alguns elementos foram criados com o propósito de dramatização. As águas estão paradas. O estaleiro quase silencioso. Mas há um século, este local em Belfast testemunhou a construção de uma lenda. Aqui nasceu o navio mais famoso que o mundo já viu. O Titanic. Ele deveria ser colossal, magnífico, construído à altura da visão dos homens que o criaram. Homens motivados por uma ambição sem limites e uma convicção absoluta. A verdadeira e esquecida história do Titanic é a dos trabalhadores que fizeram o navio mais luxuoso do mundo com as próprias mãos. É uma história de violência e drama político, de desespero, tragédia e vergonha. O Titanic, após 5 anos de construção, afundou em menos de 3 horas. 1.500 pessoas morreram. Entre elas, alguns dos homens que ajudaram a dar vida ao navio. Esta é a história desconhecida desses homens e de seu navio. Titanic, a lenda. O Titanic nasceu na grande era de navios de luxo, quando estaleiros e operários disputavam uma batalha feroz para ver quem construiria os maiores, mais fortes e mais velozes navios. Grã-Bretanha, Estados Unidos e Alemanha travavam uma guerra pelos enormes lucros do transporte transatlântico. Estavam em jogo o orgulho das nações e o dos operários. Nessa grande era, cada novo navio levava um grupo de segurança, especialistas selecionados para resolver problemas na primeira viagem. O Titanic não era diferente. Quase 15.000 homens trabalhavam no estaleiro Harland & Wolff em Belfast. Ferreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas e projetistas. Eles eram os melhores, os mais capazes, selecionados por todas as ilhas britânicas. Tão bons quanto os melhores do mundo. Quatro 4.000 desses homens trabalhariam no Titanic, e desses, apenas 8 seriam escolhidos para a viagem inaugural. A jornada de uma vida. A história deles começa 5 anos antes em Londres. Claro que Cunard gostou do subsídio do governo. Não preciso Casa Downshire, Belgravia, Londres, 1907. O local é a casa do irlandês William Peary, presidente da empresa de fabricação de navios Harland & Wolff. Naquela noite, ele recebia outro magnata da navegação. O navio deles quebrou o recorde da travessia do Atlântico. É uma grande Bruce bobagem. Ismay, presidente da companhia de navegação White Star Line e membro da Sociedade Londrina. A Cunard, concorrente da White Star, havia acabado de lançar o navio mais veloz do mundo. Ismay estava determinado a não ficar para trás. Como eu sempre disse, Bruce, velocidade não é tudo. Mas com certeza você entende por que devemos reagir. Essa busca por velocidade da Cunard é fútil, os custos não compensam. Se as pessoas querem grandeza, vamos lhe dar. Ele será tão grande como Mauritânia? Não. 1,5 vezes maior. O maior navio que o mundo já viu. Para competir com a Cunard, são necessários 2 navios. Para vencê-los, são precisos 3. Belfast, 1907. O acordo foi fechado em Londres, mas o Titanic seria construído em Belfast, que era o centro industrial da Irlanda e contava com trabalhadores talentosos que haviam tornado a Harland & Wolff a maior construtora de navios do mundo.
Agora, alguns deles estavam prestes a entrar para a história. Eu já fiz minha parte. Tem que voltar. Temos um problema aqui. Vai pedir ajuda. Artie Frost, 33 anos, recém-promovido a capataz do setor de máquinas. Sr. Frost! Sr. Frost! Eu sei meu nome, filho. Qual é o seu? Albert Cunningham, senhor. Você começou hoje? Sim, senhor. Aprendiz de máquinas. E Alf Cunningham, o novo aprendiz, o cargo mais baixo em uma empresa com 14 mil trabalhadores. Diga o que sabe sobre o motor de um navio, meu jovem. Nada, senhor. Mas... Então é bom você aprender logo, meu filho. Ou cai fora em um ano. Artie Frost também começara como aprendiz. Ele sabia como o estaleiro funcionava. Aos poucos ele foi sendo promovido, mas para chegar ao cargo de capataz, ele precisou esperar que seu pai se aposentasse. O comando da companhia também era uma questão familiar. É um fato. A Cunard nos ultrapassou. Vamos mostrar que esse lugar é nosso. Eu sei que vai aproveitar a chance para fazer isso, William. O chefe de projetos era o irmão da esposa de Peary, Alexander Carlyle. Era uma relação no mínimo tensa. Tommy, Roderick, Alexander já contou a vocês? De fato. É uma boa notícia. Thomas Andrews era sobrinho de Peary. Muitos achavam que ele estava sendo preparado para assumir a empresa. Uma nova classe de navios. É extremamente ousado. Roderick Chisholm, desenhista-chefe. Eu disse a Smay que posso entregá-los em 4 ou 5 anos. Sério, William. Todos sabemos que gosta de menosprezar o desafio, mas francamente isso é ridículo. É um desafio do qual sei que você vai gostar. E com a ajuda de Tommy e de Roderick, podemos transformar essa visão numa realidade. A determinação de Peary se refletia no estaleiro sob o comando de homens como Artie Frost. Volte pra lá e fique na maldita máquina. Faxineiro! O novo trabalho pedia mudanças. Antes de construir os navios gigantes, Peary precisava reformar totalmente o estaleiro. Novas rampas, novos pórticos. Peary estava fazendo história. E para registrar isso, ele contratou o melhor fotógrafo da Irlanda, Robert Welsh, que iria fotografar cada fase da construção do Titanic. O Titanic começou com um acordo de cavalheiros. Um ano depois, ainda não havia nada por escrito. Tudo dependia de Bruce Smay receber o que queria. Tem 4 chaminés. Correto. Mas você disse que haveria apenas 3 motores. William acha que esses navios serão mais eficazes com apenas 3. E sabemos que quanto mais chaminés o navio tiver, mais o público terá vontade de viajar nele. A Cunard fez o Mauritânia e o Lusitânia com 4. Então, uma chaminé é ornamental. Exato, senhor. Eu acho que ele é magnífico. Quando podem começar? Podemos começar a trabalhar no navio 400 em questão de meses. O 401 logo em seguida. Então, é melhor assinar o contrato. É claro. Eles precisam de nomes. Não podem ser chamados de 400 e 401. Claro, como o 400 foi o primeiro da classe, devemos chamá-lo de Olympic. Concordo. E o 401? O navio é seu, Bruce. William, você conhece os clássicos. O Olimpo foi o lar dos deuses gregos, de fato. E quanto aos seus rivais, os titãs? Gigantes, todos eles. O parceiro de Olympic, então, deve ser o Titanic. Muito bem. Então será Titanic. O navio não poderia ter um nome mais adequado. Olympic e Titanic. Na opinião de Peary, esses grandes navios dariam início a uma era de prosperidade sem limites. Antes que Lord Peary pudesse construir o futuro, era preciso destruir o passado. 3 rampas foram removidas para abrir espaço para o Olympic e para o Titanic.
Em meio ao caos, a visão de Peary começava a tomar forma. Esses navios gigantes precisariam de pórticos de construção como o mundo nunca havia visto. Uma estrutura de aço grande o bastante para permitir a construção do Olympic e do Titanic lado a lado. A estrutura de 70 metros de altura, 256 de comprimento e 82 de largura, foi construída pela Harland & Wolff ao longo de 2 anos e custou $175 mil, equivalentes hoje a mais de 11 milhões de dólares. O pórtico tinha um sistema de guindastes móveis projetado para alcançar todas as partes dos navios. O Olympic e o Titanic confirmariam a posição da Harland & Wolff como a maior construtora naval do mundo. Três meses após o início da construção, a quilha do Titanic foi colocada. Uma gigantesca espinha de aço para suportar seus 270 metros de comprimento. A placa da quilha tinha a altura de um homem e era facilmente alcançada pelas máquinas de rebites suspensas no pórtico. Os blocos de madeira abaixo tinham o ângulo correto, prontos para o futuro lançamento. Enquanto isso, as estruturas de aço que formariam as balizas do Titanic estavam sendo preparadas. Na sala de moldagem, um local do tamanho de um campo de futebol, seções inteiras do navio eram riscadas a giz e o trabalho metalúrgico para dar forma às peças estava em andamento. Uma a uma, as 300 balizas do casco foram colocadas no lugar. As ambições políticas de Lord Peary também cresciam. Como um rico protestante, Peary sempre fora unionista. Mas da noite para o dia, ele se voltou para o nacionalismo. Peary estava brincando com fogo. Muitos de seus funcionários tinham jurado lutar contra isso a qualquer custo. A maior oposição vinha da Ordem Laranja. Enquanto o Titanic tomava forma, o conflito crescia no estaleiro. Março de 1910. Vamos, levantem mais! Cuidado! Levara um ano, mas o esqueleto do Titanic estava pronto. Agora era a hora da parte externa. 2.000 placas de aço de 10 metros de comprimento por 2 de largura. Cada uma com 3 centímetros de espessura e pesando 3 toneladas. As placas eram fixadas com rebites. Mas as linhas curvas do casco eram complexas demais para as máquinas e requeriam trabalho manual. Uma combinação de força bruta e precisão. 3 milhões de rebites, como pontos metálicos incandescentes, iriam manter o navio inteiro. Somente os rebites pesavam mais de 1.360 toneladas métricas. Enquanto o Titanic crescia, o trabalho de fixação dos suportes de madeira continuava, difícil e perigoso. Enquanto o descontentamento político crescia no estaleiro, o comando via os primeiros sinais de discórdia quanto ao projeto do navio. O que acontece se houver uma colisão? Francis Carruthers, representante da Câmara de Comércio, encarregado de garantir os padrões de segurança. A área danificada ficará totalmente isolada do resto do navio, hermeticamente fechada. Em tese, ele permanecerá imerso independente do dano. O navio é, de certa forma, o seu próprio bote salva-vidas. No entanto, vejo que pediu 16 botes salva-vidas. 16? Eu pedi um número muito maior que 16. 16 é o número mínimo exigido por lei. Lord Peary sabe disso. O fornecimento de botes, todo o projeto, é responsabilidade minha. Para Carlyle, após 40 anos na Harland & Wolff, esse foi o limite.
A lei diz claramente que 16 botes salva-vidas são suficientes para navios a partir de 10 mil toneladas. Concordo, William, mas esse navio tem 5 vezes esse tamanho. Como podemos colocar mais de 3 mil pessoas em 16 botes salva-vidas? Esses navios foram projetados por você para não afundarem. Mas entenda, William, qualquer projeto humano é falível. Claro que a primeira regra de segurança é pensar no impensável. E levará nossos passageiros a fazerem o mesmo. O quê? Já imaginou o que eles vão pensar se o convés superior ficar repleto de botes salva-vidas? Tem medo que os passageiros se assustem com os botes salva-vidas? Nos números que recomenda, sim. Nossa intenção é oferecer aos passageiros a melhor experiência de suas vidas. E não assustá-los de modo a que nunca mais queiram viajar em um navio da White Star. Então, essa é uma de suas decisões econômicas. Esses navios precisam lucrar na navegação, Alexander. E eu lucrar na construção. E sem dúvida, uns poucos botes salva-vidas a menos serão um pequeno, mas bem-vindo acréscimo à sua margem de lucro. Você sabe que isso é bobagem. Alexander! Foi o fim da participação de Carlyle na empresa. O Titanic foi o último navio que ele projetou. O Titanic precisava de um novo projetista-chefe. Para Lord Peary, só havia uma possibilidade: seu sobrinho, Thomas Andrews. Em maio daquele ano, o cometa Halley era visível no céu à noite em toda a Europa. Segundo alguns, foi quando Andrews levou a esposa Helen, grávida do primeiro filho, para exibir seu novo posto. O Titanic já estava gerando mitos, mas de todos os sinais, ao menos este viria a ser verdadeiro. O navio é meu agora, Helen. O Titanic e Thomas Andrews seriam inseparáveis até o final. Em maio de 1910, o casco do Olympic estava terminado. O desafio dos operários do Titanic era alcançá-lo. No trabalho com metal quente, a rapidez era tudo. Os rebitadores recebiam por peça. Quanto mais rápido trabalhassem, maior era o ganho. O perigo era um companheiro constante. 17 homens perderam a vida na construção dos navios. A empresa estava em um período de grande expansão. Mais de 3 mil operários foram contratados, elevando a folha de pagamento para o valor recorde de $45 mil. É o equivalente hoje em dia a $3 milhões por semana. O segredo da organização era a eficiência. Peary montou o estaleiro baseado em suas experiências com produção em massa nos Estados Unidos. A eletricidade era gerada no próprio local e pela primeira vez foi utilizado o sistema de trabalho em 3 turnos 24 horas por dia. Os trabalhos no Titanic e no Olympic prosseguiam dia e noite. Mesmo durante a montagem dos cascos, o trabalho na parte interna e no maquinário que daria potência aos navios continuava. Alf começava a trabalhar nas caldeiras do Titanic, que iriam produzir a energia para movimentar os motores. Tenha cuidado aí, filho. Haveria 29 caldeiras, cada uma delas alimentada por 6 fornos. No total, seriam consumidas 700 toneladas de carvão por dia, que iriam gerar 30 mil cavalos de potência para os motores principais. As caldeiras eram gigantescas, mas o Titanic era projetado para ter eficiência, não velocidade. O vapor excedente seria encaminhado para um terceiro motor, uma turbina de baixa pressão que aumentaria em mais de 50% a potência do Titanic. E é para cá que toda a energia seria direcionada, para gigantescas hélices de bronze. Uma hélice central de 20 toneladas métricas, cercada por 2 hélices de 35 toneladas, cada uma delas com 4 vezes a altura de um homem. Essas seriam as hélices que por fim levariam o Titanic através do Atlântico.
Quando terminados, os motores e caldeiras seriam tão pesados que nenhum dos guindastes no estaleiro seria capaz de erguê-los. Para isso, Lord Pirrie mandou trazer um guindaste especial da Alemanha a um custo de $50 mil. Era o maior do mundo, capaz de erguer até 250 toneladas, com um alcance de 50 metros. Uma empresa alemã supervisionava a montagem do guindaste. Durante os trabalhos, alemães e irlandeses se encaravam com suspeita. Tira isso daí! Eu não acredito! Para com isso! Tirem essa bandeira! Ele é um insulto para nós! Esses alemães estão procurando encrenca! Isso mesmo! O guindaste gigante finalmente estava pronto, mas os trabalhadores alemães hastearam sua bandeira como toque final. Os irlandeses não ficaram impressionados. Tira isso aí! Para com isso! Tira! Tira isso daí! Tira! Desçam aqui! Queremos fazer um brinde para o futuro dos nossos países, senhores! Muito obrigado, senhor Chisholm! Diga aos seus homens que são um bando de chorões! Mas mesmo assim, vamos tomar cerveja! Eles pedem muitas desculpas. Como assim? E eu prometi um trago para todos vocês! Os alemães entregaram o guindaste e a bandeira. Eles até mesmo içaram a bandeira britânica. Apenas 4 anos depois, esses homens estariam em guerra. Mas, por enquanto, paz. 31 de maio de 1911. 7 meses após o lançamento do Olympic, chegou a vez do Titanic. Uma última inspeção foi feita por Pirrie e por Ismay. Mesmo sem os motores e o acabamento, o casco pesava 22 mil toneladas. As escoras de madeira foram retiradas e todo o peso do navio descansou sobre os trilhos. Na plataforma de lançamento estava o capitão Edward J. Smith, que iria comandar tanto o Olympic quanto o Titanic. A 10 minutos do lançamento, uma bandeira vermelha foi içada para afastar qualquer outra embarcação das proximidades. O Titanic estava apoiado nos trilhos da rampa, totalmente recoberto com 20 toneladas de sabão líquido e óleo de trem. Somente 2 gatilhos hidráulicos o seguravam. Não haveria champanhe nem cerimônia de batismo para o Titanic. Esse não era um procedimento da White Star. Um simples comando bastava. Liberar os gatilhos! Ao entrar na água, o navio já se deslocava a 22 km por hora. Somente as correntes de arrasto atrás dele, pesando 150 toneladas, poderiam detê-lo. Em apenas 62 segundos, o Titanic estava no mar. O Titanic ainda era um casco vazio, esperando que carpinteiros, engenheiros e pintores o transformassem no orgulho da White Star. Chaminés e caldeiras, piso, iluminação, móveis, objetos de decoração e quadros. Tudo deveria ser colocado no lugar para dar vida ao maior navio de passageiros do mundo. Âncoras e postes de ancoragem foram trazidos da Inglaterra e da Escócia, assim como guinchos para botes, pias e banheiras. Mas era a própria fundição do estaleiro que produzia as maiores peças e equipamentos para os motores e turbinas que seriam colocados no interior do navio. Artistas contratados, alguns trazidos da Itália, iriam produzir todos os finos detalhes e painéis trabalhados para a decoração interior do navio. Naquele ano, também seria escolhido o grupo de segurança do navio.
os 8 funcionários que ganhariam um lugar na viagem inaugural. Muitos sequer haviam saído de Belfast. Os Estados Unidos eram algo inimaginável. Eu vou lhe dizer uma coisa, Liam Flaherty. Acho que você vai ser um excelente profissional. Devia dizer isso ao meu pai. Seu pai é surdo. Mas vou falar com outras pessoas. O Sr. Cunningham, por exemplo. É muita gentileza, Sr. Miller. O Sr. Andrews pediu a ele que recomendasse 2 pessoas para irem na viagem inaugural do Titanic. Quer dizer que acha que ele recomendaria você e eu? Por enquanto, ele só está pensando no assunto. Os trabalhos do Titanic seguiam dentro do prazo, mas a tensão crescia no estaleiro. A Irlanda estava a caminho de uma crise política. As pessoas estão nervosas na cidade. Os unionistas estavam determinados a resistir à independência da Irlanda, à força, se necessário. Isso não passa de conspiração! Havia tensão no ar. Políticos em Londres e falsos nacionalistas aqui! Somente no Titanic, o mundo real parecia distante. A visão de Peary estava ganhando vida. Para os construtores, o Titanic tinha se tornado o navio de seus sonhos. Olha só isso, Alfie. O Titanic é magnífico. Nós realmente fizemos isso? Você, eu e mais 1 ou 2. Ele não se construiu sozinho, com certeza. Mas não é demais? Sólido. Parece que sempre esteve aqui. E sempre estará. Mas então, o desastre. O Olympic ficou seriamente danificado em uma colisão com o cruzador naval HMS Rock. A proa blindada do cruzador fez uma abertura de 3 metros na lateral do Olympic. Houve danos em 11 placas de aço e no sistema de propulsão. O impacto foi sentido em Belfast, onde o Titanic estava quase pronto. A preocupação agora era que o imenso tamanho dos navios dificultasse as manobras seguras. Fica claro pelas fotografias qual foi o navio que levou a pior. Mas os construtores do Titanic sabiam como lidar com a imprensa. O Olympic resistiu bem à colisão. Imagine o que teria acontecido a qualquer outro navio que tivesse sofrido tamanho estrago. Digamos o Mauritânia. A água estaria entrando e os tripulantes estariam correndo freneticamente, tentando fechar todas as portas entre os diversos compartimentos. Mas nós, na Harland & Wolff, criamos as portas estanques automáticas. O simples acionamento de um interruptor isola todo o navio e o põe em segurança. Muito se falava das portas estanques, um projeto que a Harland & Wolff havia copiado de um concorrente alemão. Mas o que não se podia negar era que elas tinham funcionado. Assim que a água é detectada no navio, um interruptor elétrico aciona automaticamente o fechamento de todas as portas estanques no navio. Sr. Frost, é melhor vir para este lado, Sr. Greaves, ou ficará muito molhado. Aqui estamos, seguros e secos. Vejam. Com as portas automáticas fechadas, o Olympic manteve-se na superfície, mesmo com 2 compartimentos totalmente alagados. Então isso vai tornar o navio o quê? Insubmergível? O capitão Smith havia afirmado exatamente isso. A navegação moderna conseguiu ir além disso. Se há navio mais seguro, não o conhecemos. Para mim, ele é praticamente insubmergível. Praticamente insubmergível foi o termo usado para divulgar o Titanic. Para muita gente, significava apenas que ele era seguro. O fato de o navio irmão ter resistido à colisão com um cruzador apenas reforçava essa impressão. Mas com isso, o prazo de conclusão do Titanic foi comprometido. Ele cedeu seu lugar na doca seca para a realização de reparos no Olympic. O Titanic também cedeu a haste da hélice de popa para substituir a peça danificada no navio irmão. Com relutância, Lord Peary adiou a data da viagem inaugural do Titanic para abril de 1912. Seria uma decisão fatal.
Nessa época, haveria muito mais icebergs no caminho do navio. Janeiro de 1912. Peary também estava numa rota de colisão. Ele iria defender seus interesses a qualquer custo. Iria comandar uma passeata no centro de Belfast. Continue abaixando. Isso. O futuro de Ulster estava em jogo, mas o Titanic finalmente estava em doca seca. Unionistas ou não, para alguns trabalhadores, o que importava era terminar o navio. Está sabendo que tem sempre rapazes que são enviados no navio na viagem inaugural? O grupo de segurança? É. Eu tenho um amigo que acha que será escolhido. É verdade. É, e isso me fez pensar se o chefe dele não brincou com ele. Por que acha que ele faria isso? Bom, para começar, o sujeito é católico. Não tem lugar para sectarismo nesse estaleiro. O trabalho é o que importa. Eu digo isso como protestante e membro da Ordem Laranja. Eu só sei quais os engenheiros que vão. O senhor? Talvez eu tenha uma lista de aprendizes em mente para levar comigo. Não quer dizer que... Não aceite como fato consumado, Alf. Mas... Apenas continue, trabalhe duro e veja o que acontece. Para Alf Cunningham, novos horizontes. Pessoal... Faltavam poucas semanas para a viagem inaugural do Titanic. Todos pensavam no grupo de segurança. Está mentindo. Não estou. Talvez nós dois viajemos para Nova York. Ou talvez ele esteja enganando só você. O Sr. Frost sabe que sou bom no meu trabalho. O que é isso? Estão revistando, não estão? As revistas eram rotineiras, mas os lealistas estavam dispostos a lutar com o que tivessem em mãos. Rebites haviam ajudado a montar o Titanic. Também serviam como munição letal. Enquanto Peary se preparava para a passeata nacionalista, o clima em Belfast era tenso. 10.000 soldados foram convocados. Pela primeira vez, Peary se viu diante da fúria dos unionistas. Fora daqui! Vai embora! Fora daqui agora! Fora! E rebites não eram as únicas armas. Havia revólveres também. Fora! Fora daqui! Fora daqui! Saiam! Vão embora! Fora! Fora! Saiam daqui! Peary teve sorte de escapar com vida. Ele nunca havia levado a pior em um confronto, mas aquele dia mudou tudo. Lord Peary fugiu da Irlanda humilhado. Fora! Fora daqui, seu traidor! Sai daqui! Fora daqui! Fora! Sai! Seu traidor! Fora daqui! O homem que havia concebido o Titanic nunca mais iria vê-lo. Casa Downshire, Londres, março de 1912. O Titanic havia sido concebido no bairro de Belgravia, em Londres. Foi lá que Peary se refugiou. Tio William. Thomas, obrigado por vir. É o melhor até tudo se acalmar em Belfast. Então poderá voltar. Não haverá volta, filho. Cansei de Belfast. Não vai dizer que não fará mais navios. Há mais coisas na vida que fazer navios, Tommy. Quero que faça uma coisa. A viagem inaugural do Titanic. Eu deveria ir nela. Só que não posso. Por quê? A minha saúde. Um pequeno tumor. Quero que assuma meu lugar no Titanic. Havia uma doença diferente em Belfast. Políticos estavam sendo motivados por raiva e temor. E no estaleiro havia contas a acertar. Flaherty! Flaherty! Lord Pierre lamenta lhe informar, mas você foi dispensado. Pois mande-o vir aqui me dizer pessoalmente. Vamos, Flaherty! Você não é surdo! Se tocar em mim de novo... Vai fazer o quê? O que está acontecendo? Ian, saia daqui! O que estão fazendo? O seu pai foi dispensado. Vamos acompanhá-lo para fora do estaleiro. Ah! Saia daqui! Tenho notícias para você. O Titanic parte em 1º de abril e estamos nele. Estamos no grupo de segurança e seu amigo Liam Flaherty vai conosco. Ele sabe. Eu duvido muito.
Aonde vai, filho? Levantem os pés dele. Ele é um peso morto. Chega! Não vamos levá-los o caminho todo. É melhor andarem sozinhos. Orgulhosos como são. Seus inúteis. Saiam logo daqui. Ou então vão ter mais. O que aconteceu? Fez isso com eles porque são católicos. Eles foram avisados. Vocês me enojam. Vamos, filho. Levante. Não podem ir embora assim. Foi o que eu pensei. Liam, não pode. Você foi escolhido para o grupo de segurança. É certo. Estamos juntos no Titanic. Diga que vão precisar levar outra pessoa. Em meio à discórdia, muitas amizades chegavam ao fim. O Titanic estava pronto para deixar sua cidade de origem e enfrentar a última etapa. Os testes no mar. Liberar rebocadores. 5 anos de trabalho por um momento único. Ligar motores. Vamos partir, rapazes. O vapor das caldeiras movimentou os motores principais a uma pressão de 15 quilos por centímetro quadrado. Cavalheiros, o Titanic está a caminho. E com a turbina movimentando a hélice central, o navio atingiu velocidade de cruzeiro. Houve mudanças de última hora. Mais cabines de primeira classe e áreas privativas. Isso tornou o navio quase 1.000 toneladas mais pesado que seu navio irmão. Com 42 mil toneladas métricas, o Titanic era agora o maior navio do mundo. Os testes no mar não eram apenas uma formalidade. Virar para estribordo! Francis Carruthers, da Câmara de Comércio, estava na ponte. Em 3 anos de construção, ele inspecionou o Titanic quase 2.000 vezes. Não espero que ele vire rapidamente, Capitão Smith, mas dentro dos limites razoáveis. Cabia a ele assinar o certificado de segurança. Naquele dia de abril, no mar da Irlanda, o Titanic foi submetido ao teste crucial. Na velocidade máxima de 40 km por hora, em quanto tempo ele poderia parar? Reversão total na proa. Reversão total na proa. Reversão total! Rápido com isso, rapazes! Enquanto a velocidade diminuía, as esperanças dos construtores aumentavam. Então, Sr. Carruthers? 800 metros. Muito bem. Isso é bem razoável. Excelente. Excelente. O navio parou em bem menos do que 1 quilômetro, menos de 3 vezes o próprio comprimento. O certificado de transporte de passageiros foi validado por 1 ano. O Titanic estava livre para viajar pelo mundo. E a ocasião levou a bordo alguém que o conhecia muito bem. Sr. Miller. Alfie. 2 meses antes, Thomas Miller havia deixado o estaleiro e se inscrito como auxiliar de convés. Ele estava de volta ao navio que ajudara a construir. Olá, como foi que o senhor... Meu segundo emprego como auxiliar de convés até Nova York. Faltava pessoal, pagam bem. Ora, isso não é ótimo? E você também vai? Vou. Então vamos nos ver bastante, não é? Parece que sim. Estava chegando a hora do Titanic deixar seu local de origem para sempre.
E Thomas Andrews, agora responsável pela Harland & Wolff, reuniu seu grupo de segurança, uma equipe de especialistas para a viagem inaugural. 8 homens de confiança, entre eles Roderick Chisholm, Art Frost. Cuide bem da sua mãe por mim. Cuide-se. Albert Cunningham. A presença de Tommy Miller parecia ser uma feliz coincidência, e ele se despediu de seus filhos. Um para cada um. Guardem e não gastem até eu voltar. Vamos ser mais ricos ainda. Art Frost tinha certeza de que seria promovido na volta, e o trabalho de Alf também foi premiado. Ele foi escolhido como aprendiz do ano. Seu futuro estava garantido. Cuide-se. Todos embarcaram no Titanic cheios de esperanças e expectativas. Nos vemos em algumas semanas. Doze dias depois, na noite de 14 de abril de 1912, Titanic, o maior navio do mundo, chocou-se com um iceberg feito pela natureza com 6 vezes o seu tamanho. O navio levava 2.200 passageiros e tripulantes, mas botes salva-vidas para apenas metade deles. Rebites se soltaram e placas de aço se partiram, e 6 aberturas deixaram o Titanic mortalmente ferido. Ele fora projetado para se manter imerso com até 4 compartimentos inundados. Com o impacto do iceberg, 6 deles foram danificados. Após 5 anos de construção, o Titanic afundou em 2 horas e 40 minutos. Thomas Andrews ajudou muita gente a escapar. Ele foi visto pela última vez sozinho na primeira classe. Art Frost foi visto correndo para a sala de máquinas. O corpo de Roderick Chisholm nunca foi encontrado. Alf Cunningham, de 21 anos, foi registrado entre os sobreviventes. Foi um erro de identificação. E Tommy Miller morreu ao lado de seus ex-colegas de trabalho. Todos os membros do grupo de segurança, os homens que fizeram o Titanic, morreram a bordo do navio. 1.500 outras pessoas morreram com eles. Bruce Ismay, o proprietário do Titanic, conseguiu um lugar em um bote salva-vidas. E a tragédia pôs fim à sua carreira. O inquérito isentou de culpa os construtores, mas a saúde de Lord Peary estava debilitada. Ele morreu praticamente falido. Em Belfast, os homens que construíram e navegaram no Titanic têm seus nomes lembrados. Seus familiares ainda guardam suas lembranças. De Thomas Andrews, um telescópio. De Roderick Chisholm, um livro apresentado no lançamento do Titanic. De Art Frost, seu apito e sua régua. E de Tommy Miller, as 2 moedas que deu aos filhos. Não gastem até eu voltar. Vamos ser mais ricos ainda. Os construtores do Titanic acreditavam que estavam iniciando uma nova era. Infelizmente, eles tinham razão. Em 2 anos, o mundo entraria em guerra. E os sonhos utópicos da era industrial haviam acabado. Mas os sonhos dos homens que deram vida ao Titanic nunca morreriam. Eles se tornaram parte de sua lenda. Versão brasileira, Clone.